vereadores, funcionários, pessoal da plateia, em nome de Rio Novo, em nome de Deus e do povo de Rio Novo, declaro aberta a reunião ordinária de 24 de março de 2025. A ata da Câmara Municipal de Rio Novo, de número 1785/2025, solicito aos vereadores a dispensa da leitura, uma vez que já estão na mesa todos, e única votação e discussão. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados como estão. Aprovado. Solicito a secretária Fabiana que faça a leitura do expediente. Boa noite a todos. Ofício 101 de 2025. O Gabinete do Prefeito Municipal de Rio Novo para o excelentíssimo senhor Sebastião José Esperança. Referência ao ofício 034 de 2025. Em atenção ao ofício 034, o presidente da Câmara de Rio Novo, o qual remete requerimento da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final acerca do projeto de lei 013 de 2025, vimos através deste prestar os seguintes esclarecimentos. O envio do projeto de lei 13 de 2025 se faz necessário, desde que foi constatado por essa administração que o contrato de locação com a empresa do Lodices Bar e Restaurante Limitada encontra-se vencido e a localização do imóvel de propriedade do município será efetivada obedecendo os dispositivos previstos na nova Lei de Licitações e Contratos mediante a publicação de edital. Quanto à indagação, se a empresa do Lodices Bar e Restaurante possui contrato, temos a esclarecer que, de acordo com os documentos recebidos pelo setor competente da Prefeitura Municipal de Rio Novo, o contrato encontra-se expirado. No que se refere à indagação do valor pago pela empresa a título de aluguel, que se depreende dos documentos fornecidos pelos serviços de cadastro e lançamentos, temos a informar que o valor é R$ 1.069,78. Considerando que o contrato encontra-se vencido no que se refere à cobrança do valor atual. Informamos que, assim, o projeto de lei 13 de 2025 for aprovado pelos ilustres vereadores dessa Casa, será providenciado o reajuste dos valores conforme Lei Municipal 1140 de 19 de 3 de 2014, e a empresa será notificada para o respectivo pagamento. Oportunamente, anexamos cópia dos documentos recebidos pelo Serviço de Cadastro e Lançamento referente à quitação de aluguel até dezembro de 2024. Na oportunidade, subscrevemos o elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Guilherme de Souza Nogueira. Aí aqui, então, aqui, termo de transação, compensação de crédito tributário. O prefeito municipal de Rio Novo, nos termos da na Lei Municipal 1236, de 23 de agosto de 2017, e nos termos dos artigos 156, 2, 2 e 3, 170, 171 do Código Tributário Nacional, firma presente termo de transação do débito tributário. Ofício 101 de 2025. Serviço de Promotoria de Justiça da Comarca de Rio Novo.
Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Assunto: solicitação faz. Aqui está falando o número de SEI, né? Está informando aqui. Rio Novo, 13 de março de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, a representante do Ministério Público, em exercício nesta comarca, requisita a vossa excelência para que, no prazo de 15 dias úteis, apresente cópia de todas as legislações publicadas a partir do ano de 2019 que dispõe acerca do imóvel de propriedade do município, localizado na Praça Prefeito Ronaldo Dutra Borges, ao lado do Espaço Cultural, prédio antigo Cine Rion, em que for alocado para a empresa Glodices Bar e Restaurante Limitada. No mais, considerando que foi publicada a resolução conjunta PGJ CGMP número 14, de 6 de julho de 2020, que institui o Sistema Eletrônico de Informações SEI, no que pertine a tramitação de feitos extrajudiciais no âmbito do Ministério Público de Minas Gerais, considerando ainda que o artigo 7º da referida resolução determina que a interação com pessoas jurídicas e físicas nos expedientes extrajudiciais autuados no SEI ocorrerá mediante cadastro do usuário externo com devido peticionamento eletrônico. Determine que a resposta a esse ofício deverá ocorrer no formato digital. Sem mais a apresentar, são renovados protestos de estima e consideração. Silvana Silvia Viário Dalva, promotor de Justiça. Projeto de Lei número 013 de 2025, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a conceder o direito real de uso de bem imóvel municipal. Projeto de Lei 14 de 2025, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a criação de vaga em cargo público de auxiliar de secretaria escolar no anexo 1º, quadro de cargos efetivos do Magistério Público Municipal da Lei nº 1101 de 2012 e da outras providências. O prefeito municipal no estado de Minas Gerais, senhor Guilherme de Souza Nogueira, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criada e incorporada uma vaga, passando a totalizar 3 vagas no cargo de auxiliar de secretaria escolar, ASE, existente no anexo 1. Quadro de cargos efetivos do Magistério Público Municipal, da Lei 1101/2012, conforme abaixo caracterizado. Quadro de cargos efetivos do Magistério Público Municipal. Quantidade de vagas: 3. Cargo auxiliar de secretaria escolar, ASE. Parágrafo 1. Os vencimentos e a carga horária, os requisitos para provimento, os níveis, as classes pertinentes e as atribuições da vaga do cargo acima descrito contam no anexo 1 e 4, Lei da Lei número 1101 de 2012, permanecendo inalterados. Fica extinto o cargo público assessor técnico administrativo, ATA, da Secretaria Municipal de Educação, incluindo todas as suas vagas. Fica revogado no artigo 4º da Lei Municipal 1273 de 2018. Artigo 3º. Fica
alteração do texto, incluindo seus anexos da Lei 1101/2012, com as alterações efetuadas por esta lei. As despesas decorrentes da execução da presente lei serão suportadas pelas dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, em respectivos exercícios financeiros subsequentes, estando o Poder Executivo autorizado, caso necessário, a abrir crédito suplementar, tendo como fonte o excesso de arrecadação ou anulação parcial e total de dotações, para as unidades que não contarem com dotações suficientes. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de março de 2025, ficando revogadas as disposições em contrato. Rio Novo, 20 de março de 2025. Guilherme de Souza Nogueira, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores. Pelo presente, passamos à apreciação dos nobres vereadores desta exércita Câmara Municipal o projeto de lei número 14 de 2025, que dispõe sobre a criação de vaga em cargo público de auxiliar de Secretaria Escolar no anexo 1º, quadro de cargos efetivos do Magistério Público Municipal, da Lei 1101 de 2012 e da outras providências. Esta administração pública, de modo a garantir o princípio da legalidade e da moralidade, acatou a integralidade da recomendação administrativa número 09/2022, expedida pela ilustre representante do Ministério Público desta comarca, a promotora de Justiça Silvana Silva Fialho Dalva, que em suma recomendou que seja efetuado o retorno de servidora pública municipal ao seu cargo originário, conforme seu termo de posse, com a exclusão de todo qualquer benefício remuneratório decorrente do cargo ascendido, conforme anexo. Assim, ao acatar a recomendação, necessário que seja recriada uma vaga neste cargo, visto que o artigo 4º da Lei 1273 de 2018 extinguiu essa vaga, passando a totalizar 2 vagas desde então no cargo. Ressalta-se que já existem 2 servidores públicos no cargo, totalizando 3 com a servidora que retornou, sendo os efeitos, inclusive financeiros, da presente lei, retroagidos ao dia 1º de março de 2025, para fins de pagamento de remuneração. Ademais, o cargo de assessor técnico administrativo da Secretaria Municipal de Educação, o ARA, além de ter vencimento notavelmente incompatível com outros cargos na administração pública, encontrando-se hoje com vencimento básico, de último nível e classe, no valor de R$ 6.307,69, conforme Lei Municipal 1520 de 2025, o que inclusive supera o subsídio atual da própria Secretária Municipal de Educação, bem como supera o vencimento básico de todos os professores municipais no topo da carreira, em último nível de classe, o que não se mostra razoável. Também encontra-se o cargo em vacância de todas as vagas, não sendo ocupadas com acatamento da recomendação administrativa citada, sendo a sua extinção muito importante para que esta administração pública garanta a segurança jurídica ao município, quanto seja garantida economia ao erário, imprescindível neste momento.
na certeza da aprovação deste programa, com a finalidade de cumprir com a recomendação administrativa e com os princípios administrativos da moralidade e legalidade, bem como a economia ao erário, esperamos contar com o apoio dos nobres vereadores dessa Casa na aprovação do projeto em caráter de urgência urgentíssima. Atenciosamente, Guilherme de Souza Nogueira, prefeito de Rio Novo. Aí depois está aqui a recomendação do Ministério Público, pelo conhecimento, né, de todos. Projeto de resolução 01/2025 altera o artigo 239 da resolução número 44 de 4 de fevereiro de 1993. A Câmara Municipal de Rio Novo, do Estado de Minas Gerais, aprovou o presente, promulga a seguinte resolução. Fica alterado o artigo 239 da resolução número 04 de 4 de fevereiro de 1993, que passa a contar com a seguinte redação. O cidadão que deseja fazer uso da palavra no plenário deverá realizar a inscrição na Secretaria da Câmara com no mínimo de 48 horas de antecedência do horário previsto para a sessão. No ato da inscrição, deverá ser especificado o assunto a ser tratado que poderá abrandir projetos de lei, seja primeira ou segunda discussão, requerimentos, indicações ou ações em tramitação, apresentação de relatórios das atividades de instituições e entidades que atuam no município, solicitações, reclamações ou sugestões de interesse coletivo, público. Em sua manifestação, o orador deverá restringir-se ao assunto mencionado na inscrição requerida e abster-se de conduta ou uso de expressões atentatórias à ética ou decoro parlamentar, sob pena de ocorrer por decisão do presidente imediata e definitiva cassação de sua palavra. O orador não deverá exceder o tempo máximo de 10 minutos em seu pronunciamento, que poderá ser prorrogado pelo presidente caso necessário. Artigo 2º. Fica determinada a consolidação da Resolução 04 de 4 de fevereiro de 1993 com as alterações decorrentes desta resolução. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Rio Novo, 10 de março de 2025. Vereadores proponentes: Wellington Costa Souza Silva, Fabiana Evangelista Rodrigues, Fabiano Araújo Rodrigues, Sandro Gonçalves Dutra, Tati Gouveia Barroco, José Romeu de Oliveira Tostes, Pedro Gonçalves Caetano, Jordão de Amorim Ferreira, Sebastião José Esperança. Justificativo. É princípio fundamental previsto pela Constituição da República Federativa do Brasil que um de seus fundamentos é a cidadania, não podendo reconstituída nenhuma forma de discriminação. Como o direito é assegurado a todo cidadão perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, tem ele o direito de manifestar suas opiniões perante os órgãos representativos da sociedade. Neste caso, a Câmara Municipal de Rio Novo, contribuindo com o aperfeiçoamento do processo legislativo. Assim, propomos o presente projeto de resolução para que os cidadãos rionovenses possam expressar sua liberdade de manifestação e de interesse dos munícipes. Assim, solicitamos ao plenário a aprovação do presente projeto. Câmara Municipal de Rio Novo, 10 de março de 2025.
Wellington Costa de Souza Silva, Fabiano Araújo Rodrigues, Tati Gouveia Valor, Pedro Gonçalves Caetano, Sebastião José Esperança, Fabiano Evangelista Rodrigo, Santo Gonçalves Dutra, José Romeu de Oliveira Tostes, Jordão de Amorim Ferreira. Projeto de emenda à Lei Orgânica 01 de 2025. Altera do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal e dá outras providências. A Câmara Municipal de Renovo aprovou e a mesa diretora, nos termos do artigo 43, inciso 2 da Lei Orgânica, promulga a seguinte emenda. Artigo 1º. Fica alterado o inciso 19 do artigo 63 da Lei Orgânica Municipal, passando a contar com a seguinte redação. Artigo 66. Compete ao prefeito, entre outras atribuições, decidir sobre os requerimentos, reclamações ou representações que lhe forem encaminhados no prazo máximo de 15 dias corridos, contados a partir do protocolo do requerimento na sede da Prefeitura, sob pena de instauração de procedimento administrativo para apuração de possível infração político-administrativa, a ser conduzido pela Câmara Municipal, podendo inclusive resultar na perda do cargo. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 3º. A esta emenda, a lei orgânica em vigor entrará em vigor na data de sua publicação. Rio Novo, 12 de março de 2025. Vereadores proponentes: Fabiano Evangelista Rodrigues, Wellington Costa Souza Silva, Fabiano Araújo Rodrigues, Santo Gonçalves Dutra, Tati Gouveia Valor, José Romeu de Oliveira Tostes, Pedro Gonçalves Caetano, Jordão de Amorim Ferreira e Sebastião José Esperança. Justificativa. A presente solicitação fundamenta-se na importância de assegurar o cumprimento dos prazos legais e administrativos por parte do Poder Executivo Municipal. A definição de um prazo máximo para a resposta aos requerimentos, reclamações ou representações dirigidas ao prefeito visa garantir maior eficiência, transparência e respeito às demandas da população, fortalecendo os princípios da administração pública, especialmente os da legalidade, publicidade e eficiência. Além disso, o descumprimento injustificado do prazo estipulado pode configurar infração político-administrativa, o que reforça a necessidade de procedimentos claros e ágeis para apuração e responsabilização, conforme previsto em lei. Certos da aprovação do projeto, Rio Novo, 12 de março de 2025. Vereadores proponentes: Wellington Costa de Souza Silva, Fabiano Araújo Rodrigues, Pedro Gonçalves Caetano, Tati Gouveia Valor, Sebastião José Esperança, Fabiano Evangelista Rodrigues, Sandro Gonçalves Dutra, José Romeu de Oliveira Tostes, Jordão de Amorim Ferreira. Projeto de emenda à Lei Orgânica 02 de 2025. Acrescenta o parágrafo único ao artigo ao artigo 126 da Lei Orgânica Municipal e dá outras providências. Câmara Municipal de Rio Novo, Minas Gerais,
aprovou e a mesa diretora, nos termos do artigo 43, inciso 2 da Lei Orgânica, promulga a seguinte emenda. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 126 da Lei Orgânica, passando a contar com a seguinte redação. Artigo 126. A lei orçamentária anual corresponderá: 1. O orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus feudos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. 2. O orçamento de investimento das empresas em que o município, direto ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito e voto. 3. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados da administração direta e indireta, bem como os fundos instituídos pelo poder público. Parágrafo 1. As emendas individuais apresentadas ao projeto de lei do orçamento anual, denominadas emendas parlamentares individuais, serão aprovadas no limite de 2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo de execução orçamentária e financeira obrigatórias, destinando-se ao mínimo de 50% deste limite às ações e serviços públicos de saúde. Artigo 2º. Esta emenda, a lei orgânica, entrará em vigor na data de sua publicação. Rio Novo, 21 de março de 2025. Vereadores proponentes: Wellington Costa de Souza Silva, Fabiana Evangelista Rodrigues, José Romeu de Oliveira Tostes, Fabiano Araújo Rodrigues, Sandro Gonçalves Dutra, Tarque Gouveia Varoto, Jordão de Amorim Ferreira. Justificativa. O orçamento público constitui-se como resultado de uma evolução social orientada por uma atuação estatal cada vez mais fundamentada na transparência e no controle social. Nesse contexto, o orçamento público consolida-se como um instrumento jurídico essencial ao exercício da democracia, à proteção à cidadania e à conscientização dos direitos fundamentais, sendo por meio dele que se deliberam os rumos da sociedade. Dessa forma, evidencia-se a necessidade de que as peças orçamentárias adquiram de forma crescente um caráter impositivo, atributo intrínseco à lei, a qual, elaborada de maneira democrática, reveste de forma vinculativa para todos. As leis orçamentárias não devem ser meramente autorizativas, conferindo ampla margem de discricionariedade àqueles incumbidos da execução orçamentária. Celso Antônio Bandeira de Mello, ao analisar a função normativa do Poder Executivo em um Estado constitucional, assevera: no Estado de Direito, quer-se o governo das leis e não dos homens, consoante célebre frase atribuída a James Harrington, filósofo político inglês do século XV. A Constituição Federal de 1988 conferiu ao Poder Legislativo brasileiro prerrogativas ativas na elaboração das leis, no controle da administração pública e na prevalência no processo decisório governamental. Assim dotou o Parlamento brasileiro de competências e instrumentos de intervenção equiparados aos dos mais destacados parlamentos do mundo desenvolvido. Nesse sentido, a
A presente proposição reafirma os princípios norteadores do orçamento público, notadamente o princípio do controle social, pilar do Estado democrático do direito, ao ampliar a proporção de execução obrigatória das normas orçamentárias. Por fim, cumpre esclarecer que a medida almejada na presente proposta legislativa ecoa a atual compreensão do papel legislativo frente ao orçamento público, mantendo a devida consonância com o preceito estabelecido na Constituição da República. Rio Novo, 21 de março de 2025. Vereadores proponentes: Wellington Costa de Souza Silva, Fabiana Evangelista Rodrigues, José Romeu de Oliveira Toches, Fabiano Araújo Rodrigues, Sandro Gonçalves Dutra, Tarek Gouveia Varoto, Jordão de Amorim Pereira. Ofício 110 de 2025. Ao senhor presidente da Câmara, Sebastião José Esperança. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao ofício 035 de 2025, protocolado no dia 18 de 3 de 2025, referente ao requerimento 075, informa o senhor presidente que estamos enviando para o setor de obras e urbanismo do município, havendo disponibilidade financeira e orçamentária, estaremos atendendo. Na oportunidade, renovamos voto de estima e consideração por esta casa. Atenciosamente, Guilherme de Souza Nogueira, Prefeitura Municipal de Rio Novo. Ofício 109 de 2025. Ao senhor presidente da Câmara, Sebastião José Esperança. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao ofício 035 de 2025, protocolado em 18 de 3 de 2025, referente ao requerimento 076, informo ao senhor presidente que estamos cobrando explicações da Copasa. Informo também que a Câmara tem prerrogativas para estar cobrando diretamente a Copasa explicações, não precisando passar pelo Executivo. Na oportunidade, renovamos os votos de estima e consideração por esta casa. Atenciosamente, Guilherme de Souza Nogueira, Prefeitura Municipal de Rio Novo. Ofício 108 de 2025. Ao senhor presidente da Câmara, Sebastião José Esperança. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao ofício 35 de 2025, protocolado em 18 de 3 de 2025, referente ao requerimento 78, informa o senhor presidente que o transporte de pessoas portadoras de necessidades especiais é uma prioridade em nossa administração. Informo que o município possui van e ônibus adaptados para esse tipo de transporte. Na oportunidade, renovamos votos de estima e consideração por esta casa. Atenciosamente, Guilherme de Souza Nogueira, Prefeitura Municipal de Rio Novo. Ofício 111 de 2025. Ao senhor presidente da Câmara, Sebastião José Esperança. Excelentíssimo senhor presidente, em resposta ao ofício 017 de 2025, protocolado no dia 27 de 2 de 2025, referente aos requerimentos 051 e 55, encaminho ao senhor presidente o ofício da Secretaria Municipal de Educação 18 de 2025 e Secretaria Municipal de Educação 019 de 2025, em resposta aos requerimentos. Na oportunidade,
renovando os votos de estima e consideração por essa casa. Atenciosamente, Guilherme de Souza Nogueira. Estão aplicados. Requerimentos. Requerimento 80 de 2025. Autor: Tarque Gouveia Valor. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer à mesa diretora desta Câmara que, após a apreciação do plenário, se conceda moção de aplausos aos professores e aos atletas pela brilhante e honrosa atuação de toda a equipe e pelas conquistas das medalhas na segunda etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu, realizado em Juiz de Fora. Professores: Taislan Avelino Fernandes de Oliveira, Rodolfo Souza e Welker Rodrigues. Atletas medalhistas: Maíra Fernandes de Oliveira Albuquerque Rodrigues, de 15 anos, ouro e prata. Mariana Fernanda de Oliveira Albuquerque Rodrigues, de 9 anos, prata. Stephanie Belisário Delfino, de 17 anos, ouro. João Marcelo Carlos de Oliveira, de 7 anos, bronze. Richard da Silva Cruz, de 10 anos, por representar brilhantemente a equipe. Sala de Sessões Messias Lopes, 17 de março de 2025. Vereador componente Tarque Gouveia Valor. Requerimento 81 de 2025. Autor: Fabiano Evangelista Rodrigues. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. A vereadora que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviada ao Executivo Municipal a solicitação abaixo, que seja enviado um ofício à Copasa acerca da grande quantidade de água que derrama pelas ruas Evaristo Braga, Dr. Marcelo Gomes de Araújo e Avenida Visconde do Rio Branco. De onde vem tanta água? Qual o motivo e como sanar o problema? Justificativo: uma enorme quantidade de água desce pelas ruas citadas acima, o que incomoda e atrapalha transeuntes que passam por essas ruas, pois o volume de água é enorme, podendo causar queda de pessoas que por ali passam, inclusive idosos e crianças com risco de queda. Sala das Sessões Messias Lopes, 19 de março de 2025. Vereadora proponente Fabiana Evangelista Rodrigues. Pela ordem, presidente. Sobre o requerimento de 79, a senhora por ele. Não está aqui. Não. Ele está fora de ordem. Esse está fora de ordem. Ele estava fora de ordem. Vou ler agora. Requerimento 79 de 2025. Autor: Fabiano de Araújo Rodrigues. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviada ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Seja enviada a manutenção, realizada a manutenção na estrada, na comunidade do Mato Negro, onde está situadas as propriedades dos seguintes munícipes: Nestor Diana, Suzana Matos, Monique Gonçalves, Maísa Diana Ladeira, Rodrigo Dutra Borges, Oswaldo Ferreira e João Batista Ferreira. Justificativo: por se tratar de uma comunidade com diversos moradores, a estrada necessita com urgência de manutenção, pois se encontra com muitos buracos, dificultando o tráfego de veículos. Sala das Sessões Messias Lopes, 17 de março de 2025. Fabiana Araújo
Vereador proponente. Requerimento 82 de 2025. Autoria: Fabiana Evangelista Rodrigues. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. A vereadora que abaixo escreve vem requerer que seja enviada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação: sobre a quadra da creche escola Caíque Marinha Pontes, seja providenciado, em caráter de urgência, uma forma de garantir acessibilidade a todos que ali frequentam. Justificativa: o local recebe dezenas de pessoas diariamente, pois funciona como creche e escola. E muitas mães transportam os filhos em seus carrinhos, tendo muita dificuldade para acessar a entrada. E bem como sabemos, é lei que todas as pessoas têm direito à acessibilidade. Sala das Sessões Messias Lopes, 19 de março de 2025. Vereadora proponente Fabiana Evangelista Rodrigues. Requerimento 83 de 2025. Autora: Fabiana Evangelista Rodrigues. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. A vereadora que abaixo subscreve vem requerer que seja concedida moção de aplausos às seguintes mulheres: Senhora Maria das Flores, Maria José Tani, Maria Pontes, Maria Helena Lopes, Gilda Ferraz, Maria Aparecida e Dona Persiliana. Mas aqui vai estar falando. No mês em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, lembremos daquela que muito fazem por sua família e pela sociedade. Muitas vezes passam despercebidas. Quem não conhece a Dona Maria do Zé Vitor, que com sua simpatia e amor ao próximo, sempre recebe todos em sua casa e é presença marcada no campo de futebol, sempre participando e contribuindo para o esporte local. A querida Maria José Dani, a Zezé do Anexo, prestou por tantos anos e contribuiu com o nosso município, realizando seus trabalhos no setor de saúde, atuando de maneira exemplar, sempre respeitando as pessoas por ela atendidas com ética e empatia. A senhora Marília Pontes, que por muitos anos contribuiu com o nosso município em locais de grande relevância para a população, contribuindo e levando dignidade a todos, como, por exemplo, a sua atuação pela Santa Casa. A senhora Maria Aparecida, carinhosamente conhecida por Ticha, mulher guerreira, batalhadora, que dedicou grande parte de sua vida acolhendo, apoiando quem precisa. Gilda Ferraz, que com muita luta e sabedoria construiu seu patrimônio, não abandonando o campo e tirando de lá o seu sustento e suas conquistas. A querida Dona Persiliana, com sua simplicidade ao lado de seu esposo, sempre acolheram e ajudaram muitas pessoas, além de acolher e tratar de animais em situação de rua. A querida Janete, que não permitiu que suas limitações físicas a impedissem de lutar para conquistar seus objetivos, além de ser referência na comunidade onde ela reside. Sala das Sessões Messias Lopes, 19 de março de 2025. Fabiana Evangelista Rodrigues. Requerimento de número 84, de autoria de Fabiana Evangelista Rodrigues. Ao presidente da Câmara de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. A vereadora que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviada ao Executivo Municipal a solicitação abaixo, que sejam tomadas
providências quanto à antiga lacreme, que está servindo de depósito de lixo. Justificativo. O local que há anos funcionou como fábrica de laticínio empregou vários cidadãos contribuindo com a economia local, hoje sofre com total abandono. É possível ver lixo jogado na frente, o que contribui para o aparecimento de animais nocivos à saúde e a proliferação do mosquito transmissor da dengue, causando danos à saúde dos moradores do entorno. Sala de Sessões Messias Lopes, 19 de março de 2025. Vereadora proponente Fabiana Evangelista Rodrigues. Requerimento de número 85 ao doutor Pedro Gonçalves Caetano. Ao excelentíssimo senhor Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições e na forma do regimento interno, requer, ouvida a Câmara, seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte solicitação. Solicito a construção da quadra poliesportivas no bairros Santa Clara e Novo Horizonte e Água Branca. Justificativo. A construção da quadra poliesportiva trará maior qualidade de vida à população, agregando os benefícios à comunidade, possibilitando envolver jovens e crianças em atividades físicas e de lazer. O esporte é um elemento de integração social. O incentivo à prática esportiva cria um artifício de valorização da autoestima de cada cidadão, incentivando-os à educação e melhoria de sua formação pessoal, distanciando das drogas e outros vícios. Sala das Sessões Messias Lopes, 20 de março de 2025. Pedro Gonçalves Caetano, vereador proponente. Requerimento 86 de 2025, Sandro Gonçalves Dutra. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviada ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Venho requerer o manilhamento no final da rua Coronel Américo Ladeira, Vila Camargo, logo após a casa do Rogério Otaviano. Justificativo. A colocação do manilhamento estará zelando pelos interesses e pelo bem-estar da população em geral, visando a prevenção e a redução do risco de doenças e acidentes e outros agravos que colocam em risco a saúde de toda a população. Sala das Sessões Messias Lopes, 20 de março de 2025, Sandro Gonçalves Dutra, vereador proponente. Requerimento de número 87 de 2025. Ao senhor vereador Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Requeiro nos termos do artigo 31 da Lei Orgânica que seja encaminhado por meio da mesa ao prefeito do município de Rio Novo, senhor Guilherme de Souza Nogueira, pedido de informações para esclarecer os licenciamentos do Aeroporto Internacional Presidente Itamar Franco. Nesse sentido, indago, considerando que o Aeroporto Internacional Presidente Itamar Franco possui sua sede no âmbito territorial do nosso município, quais são os licenciamentos que a Prefeitura concedeu para seu funcionamento? Qual é a arrecadação tributária paga pelo aeroporto diretamente aos cofres públicos de Rio Novo? Se não houver nenhuma arrecadação tributária, por qual razão isso acontece? Requeiro outro sim, que seja enviado para essa Câmara os documentos que fundamentarem as indagações sobre. Desde já, reitero a necessidade e importância
do atendimento desta demanda com urgência que a matéria requer. Rio Novo, 20 de março de 2025. Vereador Fabiano Araújo Rodrigues, Sandro Gonçalves Dutra, Wellington Costa de Souza Silva. Requerimento de número 88, 2025. Ao Wellington Costa de Souza Silva. Ao presidente da Câmara de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. O vereador que abaixo subscreve requer que, após tramitação regimental, seja enviado ao Executivo Municipal a solicitação abaixo. Solicita providências quanto à coleta de lixo no bairro Água Branca. Justificativo. É uma reivindicação dos moradores locais que reclamam por falta de coleta devido ao caminhão não estar passando pelo bairro. Por se tratar de uma medida de utilidade pública, solicito a atenção e as providências. Sala das Sessões Messias Lopes, 20 de março de 2025. O Wellington Costa de Souza Silva, vereador proponente. Ofício circular número 01 de 2025, Câmara Municipal de Rio Novo, Minas Gerais. Contenção de despesas. Prezados funcionários da Câmara Municipal de Rio Novo, ilustríssimos senhores vereadores, considerando a atual conjuntura econômica e o compromisso com a gestão responsável dos recursos públicos, considerando que o controle rigoroso das despesas neste momento é essencial para garantir o equilíbrio fiscal, mantendo a qualidade dos serviços prestados à população e a sustentabilidade financeira da Câmara Municipal, passo a expor alguns pontos que reforçam a necessidade de uma abordagem focada na contenção de despesas. Inclui equilíbrio fiscal, a preservação da saúde financeira da Câmara é fundamental para evitar a dependência de recursos extras, contingenciamentos que possam prejudicar a continuidade dos trabalhos legislativos. Responsabilidade fiscal. A gestão prudente dos recursos públicos é um princípio que deve ser seguido rigorosamente, principalmente em um cenário de instabilidade econômica, em que a necessidade de ajustes orçamentários é cada vez mais evidente. Otimização dos recursos. Ao adotar medidas de contenção, como a revisão de contratos e análise de despesas correntes, serão possíveis redirecionar os recursos para as áreas prioritárias e essenciais, assegurando a máxima eficiência na execução das atividades legislativas. 4. Exemplo para a sociedade. A Câmara, como órgão público, deve dar o exemplo em termos de transparência e gestão eficiente, promovendo o uso consciente dos recursos públicos e reforçando a consciência da população em seus representantes. Dessa forma, a contenção de despesas é uma medida que visa não apenas o cumprimento de normas legais, mas também o fortalecimento da credibilidade e da imagem institucional da Câmara Municipal. Coloco-me à disposição para discutir possíveis ações que podem ser adotadas e para colaborar na implementação de medidas que resultem em maior eficiência e economia para esta casa. Com protestos de apreço, atenciosamente, Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Rio Novo, 20 de março de 2025.
Câmara dos Deputados, Orçamento da União, Execução Orçamentária, Orçamento Fiscal e Seguridade Social, transferências constitucionais aos municípios. Aqui, né, está falando aqui sobre essa transferências, né, todos aí da mesa tem, que possam conferir, né? Ofício número 0/2025/034, resposta do Executivo ao projeto 13, né? Pedido do Ministério Público, já dito da secretária. Projeto de lei número 013/2025. Autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a conceder o direito real de uso de bem imóvel municipal. Única discussão e votação. Primeira discussão e votação. Pela ordem, presidente. A palavra, vereador Fabiano. Eu gostaria de pedir prazo nesse projeto para dar mais uma analisada. Perfeitamente. Prazo concedido, vereador Fabiano. Projeto de lei número 014/2025, autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a criação de vaga em cargo público de auxiliar de secretaria escolar, anexo 1, quadro de cargos efetivos do Ministério Público Municipal, da lei de número 1101/2012 e da outras providências. Encaminhar a avaliação das comissões. Projeto de resolução número 01/2025 altera o artigo 239 da resolução número 44 de 4 de fevereiro de 1993. Única discussão e votação. Pela ordem, presidente. A palavra, vereador Coelho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores, à população presente. Tendo em vista, senhor presidente, que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final não emitiu parecer, eu gostaria de estar emitindo parecer de forma verbal e os membros da comissão concordando, só dar o ok. Tendo em vista que o projeto de resolução 1 de 2025 encontra-se constitucionalmente e sua redação sem nenhum vício formal, eu, como presidente da comissão, assim cumpro pela aprovação pelo parecer da comissão. Aí eu sou o vereador Jordão e o Sandro. A palavra, vereador Jordão. Boa noite, a mesa diretora. Ô, Mauro, se aumenta um pouquinho, por favor. Boa noite, a mesa, vereadores, população presente. Eu estou de acordo com o parecer. Ótimo, presidente. A palavra, vereador Sandro. Boa noite, amigos vereadores, população. Também sou favorável ao parecer do presidente. Então, considerando o parecer verbalmente da comissão, através do presidente Wellington, ele leva à frente a votação. Projeto de resolução número 01/2025, única discussão e votação. Os vereadores que a palavra, vereador Dário. Boa noite a todos os vereadores aqui presentes, mesa diretora, população.
população presente, os carros, funcionários da casa e população em geral de todo o Rio Novo. Eu considero isso aí uma grande conquista, apesar de que já fosse uma forma simples, isso está ocorrendo no município, não precisasse nem dessa resolução, mas quando eu falei que deveria estar fundamentada justamente através de documentação, né? Eu parabenizo a todos os vereadores por essa compreensão. Gostaria aqui de mencionar o vereador, ex-vereador Daniel Dias, que nós fomos autores desse mesmo projeto aqui de resolução na legislatura passada, ao qual infelizmente ele não foi aprovado. Dessa vez houve essa total compreensão de todos nós, que fazemos parte da Câmara atualmente, para que esse direito, que já é um direito constitucional, ele fosse concedido a qualquer pessoa que quisesse aqui vir reivindicar, sugerir, cobrar, lógico, de maneira ordeira, né, não atacando ninguém palavreado de baixo calão. E é isso aí. Mais uma vez agradeço a todos vocês, acho que a Câmara está de parabéns por essa nova postura. Projeto de resolução número 01/2025, em única discussão e votação. Os vereadores que aprovam permanecem sentados como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de emenda à Lei Orgânica 01/2025. Altera inciso 19 do artigo 66 da Lei Orgânica Municipal e na outras providências. Pela ordem. Palavra, vereador Wellington. Considerando também que esse projeto de emenda à Lei Orgânica 2025 não está no parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, tendo em vista que o projeto é apresentado em condição constitucional e sem nenhum vício na sua redação, público pela aprovação, tem consideração aos demais membros da comissão. Com a palavra, vereador Jordão. De acordo, presidente, com o parecer. A palavra, vereador Santos. De acordo, vereador. Parecer. Já considerado os pareceres verbalmente, projeto de emenda à Lei Orgânica número 01/2025, os vereadores que aprovam permanecem sentados como estão. Única votação, discussão, aprovado por unanimidade. Esse tem que considerar os 10 dias, né? Não está aprovado ainda. Projeto de lei, a Lei Orgânica número 02/2025, acrescenta o parágrafo único ao artigo 126 da Lei Orgânica Municipal e da outras providências. Encaminha as comissões para avaliação. Ofícios respondidos do Executivo, já lidos pela nossa secretária Fabiana. Requerimento número 079/2025, autor Fabiano Araújo Rodrigues, seja realizada a manutenção na estrada da comunidade do Mato Negro, onde está situada as propriedades dos seguintes munícipes: Nestora Diana, Suzana Matos, Monique Gonçalves, Maísa Diana Ladeira, Rodrigo Dutra Borges, Oswaldo Ferreira e João Batista Ferreira. Em única discussão e votação, os vereadores que aprovam permanecem sentados como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 080/2025, autor Dário Correia Baruto. O vereador que abaixo subscreve requer à diretora dessa Câmara que, após a apreciação do plenário, se conceda a moção de aplausos aos professores e aos atletas pela brilhante e honrosa atuação de toda a equipe e pelas conquistas das medalhas na segunda etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu realizado em Juiz de Fora. Pela palavra, vereador autor Gostaria de deixar aqui, nessa Câmara aqui, gravada aí essa homenagem aos professores, também aos atletas, que tão brilhantemente têm representado o nosso município. Não é a primeira vez, a equipe de professores aí com os atletas, que foram lá no Campeonato Mineiro e trouxeram várias medalhas aí, mostrando assim o belo trabalho que eles desempenham no município, mesmo não tendo tanta ajuda no município, né? Agora a gente
gente tem visto que tem melhorado bastante aí essa questão, principalmente no esporte, porque na gestão passada não tinha ajuda praticamente nenhuma, tinha que fazer vaquinha, fazer rifa, e dessa forma, então eu fiz essa moção de aplauso aqui, diante das brilhantes conquistas aí tanto dos professores quanto também dos atletas. Pela ordem, presidente. Palavra, vereador Jordão. Parabenizar aí o vereador pela moção e pedir para estar assinando juntos, sendo que é um esporte que eu apoio, gosto muito, e pegar um gancho aí para falar que ontem teve aqui a primeira Copa Mirim de Jiu-Jitsu e estiveram presentes lá o Zé Romeu, o Tarek e o Guilherme. Foi uma Copa ótima, com quase 60 participantes. E futuramente eu vou ver se eu faço aqui uma moção a todos os atletas, as crianças que participaram, e quem quiser estar assinando junto, vai ser um prazer. Boa noite a todos. Obrigado. A palavra, vereador Otávio. Aproveito aqui para conceder o direito a qualquer vereador que quiser estar assinando aqui em conjunto. E ia falar também logo após que o vereador aí pediu a palavra, lembrar de parabenizar o Éder Lima, vizinho lá da Copasa, que é o que tomou frente aí para que isso aí ocorresse, entendeu? Juntamente com as outras equipes, com os outros professores aqui mencionados no requerimento aqui. Então, parabenizo a todos que estiveram envolvidos lá e também a prefeitura por estar colaborando para que isso acontecesse. Então, considero a moção de aplausos aqui solicitada pelo vereador Tarek, o requerimento número 080/2025, única discussão e votação. Os vereadores que aprovam permanecem sentados como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 081/2025, autora Fabiana Evangelista Rodrigues, que seja enviado um ofício à Copasa acerca de grande quantidade de água que derrama pelas ruas de Laís Braga, Dr. Marcelo Domingos Araújo e Avenida Visconde do Rio Branco. De onde vem tanta água? Qual o motivo? Como sanar esse problema? Em discussão e votação a palavra da vereadora autora Fabiana. Levando em consideração que um dos ofícios aí que o executivo nos respondeu é que nós mesmos podemos encaminhar a Copasa. Então, assim, que eu vou corrigir, vocês autorizem esse ofício, e nós mesmos direcionamos a Copasa. Isso é uma reclamação que os moradores vêm fazendo, não é de hoje, tá? E assim, é imensa a quantidade de água que desce por essas ruas, ela vai descendo pela região, atrapalha o trânsito de muitas pessoas, tá? E assim, tem um risco também de queda, de pessoas que por ali passam, tá? Obrigada. Parabéns, senhor vereador. Inclusive, eu já tinha até conversado com o responsável pela Copasa, o senhor José Ricardo, e ele falou que queria conversar sobre essa situação e ainda não conversou comigo. Então vamos fazer um ofício, caminhar pela essa lista, junto com o seu requerimento. Requerimento número 081/2025, em única votação e discussão. A palavra vereador Thales. Senhor presidente, aproveitar para parabenizar a vereadora pelo requerimento dela, de tamanha importância, e aproveitar para falar sobre o ofício aqui, de número 109, que foi respondido pelo Executivo, a questão que a Câmara tem prerrogativa para estar cobrando diretamente com a Copasa. Pediria para esse ofício estar sendo encaminhado à Copasa, já que no meu requerimento eu coloquei que ele deve ser direcionado ao Executivo e à Copasa. Aí então só fazer essa cobrança mesmo, porque com certeza, como ele falou que vai fazer a cobrança lá, nós fazemos a nossa por aqui. Então vamos incluir o Pela presidente. junto com o da Fabiana e fazer um ofício encaminhado. A palavra é do Jordão. Sugestão aqui
sair uma lote daqui para o bar, lá para a Plaza, para a superintendência, seria mais fácil a gente encaminhar por esse malote. Toda quinta sai daqui. Quando eu queria mandar alguma coisa para ter uma resposta da empresa, eu enviava esse malote das quintas-feiras. Obrigado, vereador. Então vamos a esse lembrete seu aí, com certeza. Requerimento 081/2005, em única discussão e votação. Os vereadores que aprovam permanecem sentados como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 82/2005, autora Fabiana Evangelista Rodrigues. A vereadora que abaixo do escreve vem requerer que seja enviado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação sobre a quadra da creche Escola Caíque Marinha Pontes, que seja providenciado mais breve e caráter urgente, uma forma de garantir a acessibilidade a todos que ali frequentam. Única discussão e votação. Senhor presidente. A palavra, vereador Santos. Ótimo o requerimento da vereadora, parabéns, vereadora. Mas eu queria te pedir uma coisa para eu poder assinar junto com você aqui, não só a rampa de acesso para a creche, mas sim que o executivo faça uma planilha de uma reforma de valor daquela quadra. A gente também precisa de dar uma reformada naquela quadra, que está em péssimo estado, não só isso, como outras coisas que eu acho que no caminho que falou aqui. Gostaria de assinar junto com você. Obrigado. Gostaria de parabenizar pela questão do requerimento, cobrando o acesso através de rampa, a vereadora, e deixar aqui explícito aqui para todos os vereadores, inclusive na legislatura passada, o vereador Daniel Dias conseguiu recurso junto ao deputado para estar fazendo as melhorias, a reforma todinha lá na quadra do Caíque, que era uma cobrança de sempre lá das pessoas que iam fazer alguma atividade física, pessoal do basquete, quem jogava futsal, e infelizmente, né, assim como várias outras, apesar de ter acordado com um vereador que seria feita a reforma lá, nada foi feito e continua naquele péssimo estado depredado da situação da quadra, da estrutura do Caíque, questão de pombo, questão de chuva, né, porque fica perigoso quando esgoteia, as pessoas escorregavam até a cabeça, entre outras questões aí. Parabenizo o vereador Sandro aqui também por estar querendo ainda agregar a cobrança no requerimento, mas acho que a gente tem que dar uma postura bem mais firme aí quanto a essas situações aí. E assim, acredito que essas questões aí, a gente tem que dar uma chance para o novo administrador, né? Porque são pessoas diferentes, apesar de ser também uma via política, mas eu acredito que cada pessoa é uma pessoa diferente da outra. Então, a gente voltar a tentar conseguir uma forma de amparar o município também, conseguir recursos para que as coisas possam fluir. O requerimento número 082/2025, em única discussão e votação. Os vereadores que aprovam permanecem sentados como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 083/2025, autora Fabiana Evangelista Rodrigues. A vereadora que abaixo subscreve vem requerer que seja concedido moção de aplauso às seguintes mulheres: Senhora Maria das Dores, Maria José Darim, Maria Pontes, Maria Helena Lopes, Gilda Ferraz, Maria Aparecida e Dona Persiliana. Em única discussão e votação, os vereadores que aprovam. Com a palavra, vereadora doutora Fabiana. Nós estamos no mês de março, um mês dedicado a nós mulheres, e novamente, como semana passada eu falei, eu aceito divergência de opinião de qualquer pessoa da sociedade. O que eu não aceito é a falta de respeito.
durante a semana passada, né, referente ao meu partido político. É uma escolha minha, afinal de contas, né, nós temos uma democracia que é para isso. Então, eu defendo aquilo que eu acredito. É lógico que aqui na Câmara existem normas, tá? Mas podem, né, certos marmanjos, tá? Podem debochar, podem fazer o que quiser. Essa homenagem aqui que vai ser feita a essas mulheres, inclusive por outros vereadores também que vai ser feito, é para lembrar, gente, porque o Dia da Mulher, tá? Ele existe, ele é um dia só, mas durante todo ano, toda a vida, né, nós combatemos, nós lutamos pela igualdade de oportunidade. Eu falo em meu nome, eu falo em nome das mães solo, eu falo em nome daquelas mães que não têm como prover, né, com dignidade o sustento do seu filho. Acha que é fácil ficar na porta de uma prefeitura pedindo tratamento para o seu filho? Sabemos que é direito, mas é fácil para a pessoa chegar ali e buscar aquilo. Então, assim, se tivesse condição de ter uma oportunidade igual, de ser respeitada, tá? A gente não estaria aqui brigando por esse direito, né? Que nos é garantido por lei, né? Embora alguns, não vou falar, né, a palavra que me vem à cabeça, mas quem não entendeu, não quebrar meu decoro e não perdeu o meu réu primário. Mas eu não vou aceitar, tá, esse tipo de palhaçada via rede social. Que mande indireta, pode mandar, mas se ficar citando o nome da gente nos locais, tá, eu vou buscar os meus direitos. E assim, seja a causa de mulher, seja qualquer causa, eu acho que a pessoa que tem a sua opinião e a sua escolha, eu acho que ela tem que ser respeitada. Quem não concorda, problema dele, mas que respeite. Afinal de contas, está garantido em Constituição. É esse recado que eu estou mandando. Obrigada, gente. Boa noite. Requerimento número 083/2025, única discussão e votação. Senadores que aprovam permaneçam sentados como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 084/2025, autora Fabiana Evangelista Rodrigues. Que sejam tomadas providências quanto à antiga lacreme, que está servindo de depósito de lixo. Em única discussão e votação, a palavra vereadora autora Fabiana. Esse requerimento, ele se faz assim muito importante, porque é notório, né? Muitas pessoas passam ali é passagem, né, de muitas pessoas aqui do município, pessoas que vêm de outros lugares, e assim, está numa situação deplorável. Ali serve de depósito de lixo, às vezes tem animais ali. E visto, né, gente, que nós estamos no período aí da conscientização, que deve ser durante todo o ano, né? Mas nós estamos aí num período mais crítico sobre a conscientização contra a dengue. Então, assim, se faz mais do que necessário em caráter de urgência. Obrigada. Requerimento número 084/2025, em única discussão e votação. Os vereadores que aprovam permanecem sentados como estão. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, A palavra, vereador Dário. pedindo licença vereadora, diante do requerimento dela 034, para assinar em conjunto com ela. Já fez a votação, não vou assinar em conjunto, mas gostaria. E acho que a gente deveria fazer o documento aqui, diante da importância dessas questões sanitárias aí no município, através da Câmara, mandando para o Executivo, através do Código de Postura, seguir o Código de Postura e mandar uma notificação para o dono de propriedade lá da Lacreme, para tomar as providências cabíveis lá para a questão de limpeza, essas questões assim. Então, assim, o Código de Postura dá esse resguardo a nós, ao município, à população. Então, assim, tem que ser feita essa cobrança. Ainda mais que tem um local que tem uns locais lá, tipo, era salmoura, locais tipo piscina, ficava água lá. Então,
cobrança deve ser feita de forma mais áspera, né, por nós através da Câmara, pedindo ao prefeito que mandasse essa notificação ao proprietário lá, né, e aí tem as outras medidas cabíveis, não fazendo o que pede o código de costura, né, questão da limpeza, questão às vezes de pedir animais filia entrando principalmente animais de maior porte, e questão de julgar lixo, que a gente vê também que a população às vezes não ajuda, a população vai lá ver que está sujo, vai lá e despeja lixo. Então eu gostaria que fizesse esse documento aqui, né, podia ser feito em nome de todos os vereadores, para dar mais força e encaminhado ao proprietário do terreno. Inclusive de morar o imóvel, uma vez que é de total obrigação do proprietário. Requerimento número 085/2025, autor Pedro Gonçalves Caetano. O vereador subscreve o uso de suas atribuições e, na forma do regimento interno, requerer ou convida a Câmara seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte solicitação. Solicita a construção de quadra poliesportiva nos bairros Santa Clara, em Novo Horizonte e Água Branca. Em única discussão e votação, os vereadores que aprovam permanecem sentados como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 86/2025. Autor Sandro Gonçalves Dutra. Venho requerer o manilhamento no final da rua Coronel Américo Madeira, Vila Camargo, logo após casa do Rogério Adriano. Em única discussão e votação, os vereadores que aprovam permanecem sentados como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 087/2025. Ao senhor requer os termos do artigo 31 da Lei Orgânica que seja encaminhado por meio da mesa ao prefeito do município de Novo, senhor Guilherme Souza Nogueira, pedindo informações para esclarecer os licenciamentos do Aeroporto Nacional Presidente Itamar Franco. Vereador Fabiano Araújo Rodrigues, vereador Sandro Gonçalves Dutra, vereador Hélio Costa da Silva. Em discussão, única discussão e votação. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar os três vereadores aí, autores do requerimento, e achei o requerimento muito importante, muito válido, e se não tiver nenhum problema, eu gostaria de assinar com eles. O item 2 aqui eu posso até responder, tá? Isso aí é antigo, e na outra legislação minha eu trabalhei muito nisso aí, estou muito contente. Quanto à arrecadação tributária, paga pelo aeroporto, diretamente do cofre público de Leilão, desde a elaboração, a solicitação imperiosa do falecido governador da Mafra. Sempre será 50% para cada município. Pela Fala, vereador Turco, uma das indagações nesse requerimento é para saber qual a licença que está dando ao presidente ao aeroporto, tendo em vista que a sede é no nosso município. Então, assim, pelo que eu fiquei sabendo, pelas informações que eu tive, é que o município de Goiânia concede a licença, assim está suprimindo a nossa jurisdição da nossa cidade. Aí é mais por questões mesmo de fiscalização e saber quem concede a licença ao aeroporto. Obrigado. Requerimento número 87/2025, em única discussão e votação, os vereadores que aprovam permanecem sentados como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 88/2025, autor Hélio Costa Souza Silva. Solicita providência contra a coleta de lixo do bairro Água Branca. Em discussão e votação, fala vereador Turco. Eu tive relatos de alguns moradores do bairro Água Branca que o caminhão de lixo em algumas ruas eles estão passando. Eu queria saber do executivo se há alguma dificuldade de transitar ali na região. Tá? Mas é isso. Requerimento número 88/2025, em única discussão e votação, os vereadores que aprovam permanecem sentados como estão. Aprovado por unanimidade.
encaminhados para o município. Os lembretes que temos aqui são vários lembretes, mas quero começar pelo mais importante. Quando o senhor Paulo, vereador também dessa casa, licenciado, veio aqui trazer um recado muito importante para o nosso município. O juiz tinha acabado de suspender o leilão da Santa Casa. Lembrar aos vereadores que amanhã temos encontro com o prefeito de Goiânia, dia 25 às 10 horas. Gostaria de saber quais vereadores estão disponíveis para ir. Quem é o Sr. Pedro, Sandro, Fabiano. Presidente, A palavra é vereador Jordão. Infelizmente, eu estou no cargo, não posso me ausentar. As funcionários que me podem estar de férias e, infelizmente, não vou poder estar presente. Na próxima segunda-feira, durante a reunião, antes da reunião, após a reunião, ainda de ser definido pelos vereadores, será a reunião entrega das moções, dia 31 às 18 horas. A Escola Francisca me ligou hoje de manhã, solicitando a presença, de uma vez que estão estudando lá, passando por esse momento, o estudo sobre democracia, eles gostariam de participar conosco ou uma reunião. Eu achava melhor uma reunião exclusiva com eles. Falar sobre democracia com os alunos. Pode ser qualquer dia de manhã e menos terça-feira. Senhor presidente, você poderia repetir, por favor? Não consegui entender. A Escola Francisca, no momento, a pauta do estudo lá é sobre democracia. E eles gostariam muito que os alunos viessem na Câmara conversar sobre democracia com a gente. Eu tenho acompanhado as câmaras da região, eu não sei como isso é feito, de que forma que é feito, do parlamento jovem. Inclusive, eu acompanho a Câmara de Guarani e outras mais aí. A ideia é boa, eu confio não na nossa Câmara. Não sei de que forma que é feito, tem que averiguar, mas eu acho que é um passo muito grande para a juventude. Só isso, muito obrigado. Pela aula. A palavra é vereador Fabiano. A respeito aí, né, dessa aula, né, com as crianças do Francisco, eu me coloco à disposição, né? Seria bom, talvez, né, se pudessem vir aqui na Câmara, mesmo que não possam todos, mas, né, que divida, né, para estarem vindo aqui. Parabenizo, né, a Escola Francisca pela atitude, né, que é muito importante que a população participe do processo democrático, né? E eu acho que as crianças são o nosso futuro, então a gente tem que ensinar para eles, para quando estiver na nossa idade, eles exercitarem. A respeito do Parlamento Jovem, eu procurei saber com outras câmaras de outro município. A gente precisa estar iniciando, né, esse ano, né, visto que o prazo, né, para ser criado, para os trâmites legais que servem, já passaram, que foi no final do ano. Mas a gente pode estar iniciando, o nosso município está aderindo, que eu também acho assim, importantíssimo, né? Uma vez que assim, agora, né, estando aqui como vereadora, eu acho assim, parabenizo, né, muitos jovens, né, aqui do município que participaram ativamente do nosso processo, né, do último processo democrático e estão procurando, né, tendo, não vou dizer curiosidade, mas interesse, né, em saber, né, o que Ofício já dito pela nossa secretária, os numerários já encaminhados pelo município. Os lembretes que temos aqui são vários lembretes, mas quero começar pelo mais importante. Quando o senhor Paulo, vereador também dessa casa, licenciado, veio aqui trazer um recado muito importante para o nosso município. O juiz tinha acabado de suspender o leilão da Santa Casa. Lembrar aos vereadores que amanhã temos encontro com o prefeito de Goiânia, dia 25 às 10 horas. Gostaria de saber
saber quais vereadores estão disponíveis para ir e queiram ir. Sr. Pedro, Sandro, Fabiano. Pela ordem, presidente. A palavra, vereador João Paulo. Infelizmente, eu todo caso posso me ausentar. A funcionária que me cobra está de férias e, infelizmente, eu vou poder estar. Na próxima segunda-feira, durante a reunião, antes da reunião, após a reunião, ainda de ser decidida pelos vereadores, será a reunião entregue das moções, dia 31 às 18 horas. A Escola Francisca me ligou hoje de manhã, solicitando a presença, uma vez que estão estudando lá, passando por esse momento, o estudo sobre democracia, eles gostariam de participar conosco com uma reunião. Eu achava melhor uma reunião exclusiva com eles. Eu falo sobre democracia para os alunos. Pode ser qualquer dia de manhã e menos terça-feira. Sr. Presidente, poderia repetir, por favor? Não consigo entender. A Escola Francisca, no momento, a pauta do estudo lá é sobre democracia. E eles gostariam muito que os alunos viessem na Câmara conversar sobre democracia com a gente. Eu tenho acompanhado as câmaras da região. Eu não sei como que deve ser feito, de que forma que é feito. Do Parlamento Jovem. Inclusive, eu acompanho a Câmara de Guarani e outras mais aí. A ideia é boa, por que não implantar na nossa Câmara? Não sei de que forma que é feito, tem que averiguar, mas eu acho que é um passo muito grande para a juventude. Só isso, muito obrigado. Pela ordem. Com a palavra, vereador Fabiano. A respeito aí, né, dessa aula, né, com as crianças do Francisco, eu me coloco à disposição, né? Seria bom, talvez, né, se pudessem vir aqui na Câmara, mesmo que não possam todos, mas né, que divida, né, para estarem vindo aqui. Parabenizo, né, a Escola Francisca pela atitude, né, que é muito importante que a população participe do processo democrático, né? E eu acho que as crianças são o nosso futuro, então a gente tem que ensinar para eles, para quando eles tiverem a nossa idade, eles exercitarem. A respeito do Parlamento Jovem, eu procurei saber com outras câmaras de outro município. A gente precisa estar iniciando, né, esse ano, né, visto que o prazo, né, para ser criado, para os trâmites legais que seguem, já passaram, que foi no final do ano. Mas a gente pode estar iniciando, o nosso município está aderindo, que eu também acho assim, importantíssimo, né? Uma vez que assim, agora, né, estando aqui como vereador, eu acho assim, parabenizo, né, muitos jovens, né, aqui do município que participaram ativamente do nosso processo, né, do último processo democrático, e estão procurando, né, tendo, não vou dizer curiosidade, mas interesse, né, em saber, né, para que é o nosso trabalho, qual a parcela da população, a parcela do poder público. Então, assim, depois a gente, né, senta e, assim que for possível, né, de nós sermos aderidos para estar, né, no próximo ano participando, tá? É isso. Então eu vou marcar lá a data, que só é terça-feira. Marcando a data, eu aviso aos vereadores. Vamos receber eles aqui, a gente conversa um pouco com eles, descontraidamente sobre democracia, depois serve para eles um salgadinho, um docinho, entendeu? Fala, vereador. Senhor presidente, se fosse possível, eu gostaria que essa reunião com essas crianças, esse encontro, fosse no horário após as 16h30, algo desse tipo. Eu não sei se eles queriam vir no horário
dar aula, entendeu? Que aí não seria possível, mas se tiver como, eu agradeço. Outra coisa, eu gostaria de saber como é que está o andamento da questão da TRS. E mais uma dúvida, a questão havia até no requerimento, moção de aplauso da vereadora Fabiana, e aí eu lembrei da questão, a Janete, ela tem um certo problema de mobilidade, né? E aí a questão do nosso elevador, acho que ela consegue até subir ali, que ela é esforçada, eu conheço como é que é, mas questões futuras de outras pessoas que têm um acesso mais complicado ainda, eu gostaria de saber como está sendo o andamento da questão do nosso elevador. Nosso elevador foi da seguinte forma, vereador. Nós estamos com ação contra a pessoa que instalou, em função do valor para trazer ele a funcionar novamente. O valor muito absurdo, R$35.000. Em função disso, eu reuni com a advogada nossa e estamos movendo uma ação contra ele. Que ele faça, desde que foi instalado pela compra, o elevador não funcionou. Então, que ele faça e funcionar. Ou então, ele responda à justiça. Mas também tem uma coisa aí, vereador, que talvez vai nos ajudar muito. Estou tentando arrumar um problema sério de parte elétrica que nós estamos aí, apesar do imóvel novo, o problema elétrico aqui é seríssimo. E outra vez também apareceu um orçamento caríssimo. Então decidi com o eletricista hoje fazer três situações de urgência. Tem uma chave que está totalmente inoperante, correndo risco de ser desviado. E a fiação do elevador está totalmente imprópria para o elevador, ou seja, insuficiente para trocar o elevador. E eu já autorizei para fazer o serviço. Quem sabe, na troca dessa fiação, esse bendito elevador funcione. Estamos contando com a ajuda de Deus aí que isso possa ser essa a solução. A questão da parte elétrica, são materiais que não foram trocados novos, ou a questão do calibre da fiação de não suportar a corrente elétrica necessária para funcionar? As duas coisas. Então, eu acho que se tiver aí material, eu nem sei ao certo o que foi feito na Câmara, nós estamos diante aí de uma obra que foi feita recentemente. Nova, acredito eu, que essa parte elétrica também tenha sido restaurada, até por causa da necessidade da estrutura, de questão de divisões. Então, eu acho que isso aí tem que ser olhado com muita cautela e ver se não houve nada errado aí nessas questões dessa infraestrutura, questão elétrica, entre outras questões, entendeu? Então, assim, isso que eu tenho a dizer. Eu acho que nós temos que olhar isso com cautela, porque é dinheiro público que está envolvido. Se teve o gasto na obra, você está embutido na obra, e ele não foi trocado, não foi colocado fio que obedece essas normas aí de eletricidade, essas outras questões. Nós temos que tomar ações mais severas aqui, esse é o proporcionamento. Pela ordem, presidente. Olá, vereador João. O que acontece é que a rede que foi instalada, ela não suporta praticamente nada. Na instalação desses 3A, eu tive que fazer uma rede independente, porque se ela usasse a rede da Câmara, nada que ligava. O ar puxa, o elevador puxa quase que toda a energia da Câmara toda, e a fiação, infelizmente, não comporta os amperes que equivoram. Ele vai ter que fazer praticamente a rede toda. Assim como eu fiz o telhado, que estava em péssimo estado também, que não foi trocado, e eu tive que refazer tudo, porque não comportava também o prédio. Senhor presidente. Mas isso aí está sendo averiguado como engenheiro mesmo, especialmente na parte elétrica? Não, eu simplesmente, primeiramente, eu estou conversando com o eletricista, que já está totalmente incluído. Eu acho que já tem que uma coisa direita para não ter problema novamente. Eu estou vereador que você tem uma obra nova. Não.
Eu com certeza não vou fazer isso para mim, vou ter certeza. Tanto é que o Moreira Diego, que trabalha na prefeitura, que por vocês, qualquer um de vocês pode pensar com ele aqui. Pode não ser de si. Não, eu sei, mas é uma coisa de Curitiba, não tem problema aqui também. Não, mas eu acho muito importante que vocês conversarem com ele. A mesma conversa comigo que vocês. Eu acho legal. Só para não dar assim, dúvida de interpretação do que eu falei, por isso que eu perguntei, quanto à questão da qualidade da fiação, né? Se foram realmente trocadas, se são fios. E hoje em dia vem de fio de tudo quanto é jeito. Então vai com fio aí, coloca um fio que não tem dessas normas. A questão ali que eu falei no vereador ali, eu acho que foi isso mesmo, a questão que eu falei do calibre, do fio, quanto a transportar a energia até aquilo que o eletrodoméstico precisa, ou a máquina precisa, né? Então essas questões aí, então a gente tem que realmente ver, e eu tô querendo conversar aí com a pessoa aí que falou essa questão, levantou essa hipótese de fiação não tá adequada e tal, para ver se realmente são fios que não foram programados para suportar, no caso o ar-condicionado teve que fazer, não tinha, teve que fazer, lógico, uma rede de apago. E essas outras questões a gente vê se realmente a fiação foi colocada fio que não obedece essas novas regras de má qualidade. Você conversando com ele, com certeza vai te esclarecer. Ele está muito por dentro da situação. Você abre o tampa do relógio lá das chaves. Você bate no fio assim, apaga e acende a luz, só de encostar, de leve. Então, cheio de má vontade, irritante. Quando usa aquelas chaves aqui na geral, ele esquenta, esquenta o dia, você vai estar ficar com ele lá. Ele vai amanhã, você vai procurar ele. Lembrando, fazendo os lembretes, continua a palavra ali. Pela ordem, José. Palavra vereador Wellington. Quero só deixar registrado aqui a minha felicidade e de ter feito parte desse projeto de resolução, aonde retorna a voz aos munícipes e que eles possam cada vez mais participar aqui com a gente. Tá? É só isso mesmo. Palavra vereadora Fabiana. Compartilho também, né, da felicidade, né, do amigo e vereador Wellington, né? Afinal de contas, isso é democracia, né? Nós, vereadores, realmente somos a voz do povo, né? Mas a Câmara é a casa do povo e eles são os nossos patrões. Então, nada mais justo, né, do que eles estarem aqui, né, manifestando, né, os seus aplausos, suas reclamações, suas demandas. Então, assim, também fico muito feliz em fazer parte desse projeto. Tá? Obrigada. Então, nada mais a ser comentado. Declaro encerrada a reunião de 24 de março de 2025. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Bicho, mas não teve fiscalização da obra, não, cara?